Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de cálculo. Hoje nós vamos estudar o assunto integral por partes. Bom, o que é a integral por partes? Nós já tínhamos visto a integral por substituição, e eu falei para vocês que a integral por substituição era o inverso da regra da cadeia na derivada. A integral por partes também é o inverso de uma regra de derivada, que é a regra do produto. Então, a gente tem a regra do produto aqui, ó, que é U vezes V', ou seja, eu tenho um produto de duas funções. Se eu quero a derivada desse produto de duas funções, a derivada vai ser U' vezes V, ou seja, a derivada de U vezes a função V, sem derivar, mais V'U, que é a derivada do V vezes o U sem derivar. Se eu escrever isso de uma outra forma, trocando U' e V' por DU e DV, ela fica dessa maneira que está aqui embaixo, ó. Derivada de um produto de duas funções, U vezes V', igual. Ó, aqui eu mantive o V e troquei o' por DU. É só questão de nomenclatura aqui. E escrito nessa forma vai ser importante porque depois eu vou integrar. Então, eu preciso ter o diferencial. Então, ao invés de colocar U', eu coloco DU, que tem o mesmo significado. Tá? DU é derivada de U. E aqui eu deixo o U, no segundo termo eu deixo o U, e troco V' por DV. Tá? Só estou trocando V' por DV, também porque eu vou precisar do diferencial, mas está representando a mesma coisa. Então, essas duas regras aí, que estão aparecendo nessas duas primeiras linhas, são as mesmas regras, tá? Só estão escritas de formas diferentes. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse U dv, ou melhor, eu vou deixar ele aqui, né? E o VDU eu vou levar para o outro lado. Eu vou isolar o termo UDV desse lado aqui. E se eu levo o termo VDU para o outro lado, ele vai negativo. Tá? Então, vai ficar U vezes V' menos VDU igual a UDV. E aí, eu posso integrar tudo, né? Aí eu chego numa regra de integração que anula a derivada do produto. Porque derivada e integral são funções opostas, como soma e subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, se eu fizer integral aqui em todos os termos, eu anulo a derivada. Então, eu vou fazer a integral aqui no primeiro termo, vou fazer a integral no segundo termo, vou fazer a integral no terceiro termo. No primeiro termo, eu tenho aqui, ó, o produto U vezes V', linha derivada. E aí eu integro. Quando eu faço a integral, ó, a integral anula a derivada. Tá? Então, esse símbolo de integral cancela com esse símbolo de derivada aqui, e o meu resultado vai ser U vezes V. U vezes V, tá? Nos outros termos já vai ser diferente, porque não é o termo inteiro que está sendo derivado, mas apenas parte dele, então eu não posso anular. Aqui eu só anulei porque essa multiplicação toda estava sendo derivada. Então, eu posso cancelar derivada com a integral e sobra o número, ou melhor, as funções como elas eram. Tá? Então, o resto eu só vou repetir. Menos integral de V du igual a integral de U dv. É exatamente isso que está aqui embaixo. Isso que está aqui embaixo é a regra. A única coisa que aconteceu é que a integral de U dv foi isolada à esquerda e não à direita. Tá exatamente o contrário aqui, ó. E os termos que eu deixei à esquerda, aqui embaixo estão à direita. Então, integral de U dv é igual a U vezes V menos integral de V du. Isso daqui é uma regra, gente. Regra de integração por partes. Isso daqui é bom vocês terem anotadinho, tá?
Então, o que eu fiz até agora foi uma dedução para chegar até essa regra. Só para explicar para vocês de onde vem, tá? Qual é a derivada que essa integral está anulando. É só para isso que eu fiz todo esse procedimento agora, tá? Então, isso daqui é a regra da integral por partes. Integração, né? Por partes. É isso que vocês devem ter anotado aí no caderno de vocês para utilizar quando for necessário, tá bom? Vamos continuar aqui. E como é que eu faço para resolver? Né? Como resolver esse tipo de integral? Então, aqui eu tenho a regra e aqui eu tenho uma integral que deve ser resolvida por esse método de integração por partes. Ah, mas como é que eu sei que é integral por partes e que não é integral por substituição? Todas as integrais por substituição contêm função composta. Então, por exemplo, aqui eu teria cosseno de x ao quadrado, por exemplo. Eu poderia ter, né? Cosseno de x ao quadrado. Quando eu derivasse o x ao quadrado, eu iria ter x, 2x, né? E apareceria, então, um x no denominador para cancelar com esse x aqui. Aí eu poderia usar a regra da substituição. Nesse caso, eu tenho uma multiplicação de duas funções simples. Não quer dizer também que nunca vai aparecer função composta na integral por partes. Pode aparecer. Inclusive, eu vou resolver exercício com vocês aqui que vai aparecer função composta na integral por partes. Na dúvida, tenta resolver por substituição. Se não der certo, é porque é integral por partes, tá? Agora, eu vou resolver com vocês essa integral aqui. A gente tem duas funções aqui, tem o x e tem o cosseno de x. Olha só, eu vou ter que escrever essa integral, ou melhor, vou ter que interpretar essa integral como sendo um u e um dv. Então, eu vou ter que escolher um termo que eu vou chamar de u e que eu vou precisar saber a derivada dele depois. E eu vou chamar um termo de dv e eu vou ter que saber a integral dele depois, para saber quem é o v, tá? Então, a integral de dv, ó, integral de dv. D significa derivada, né? Então, a integral anula a derivada. Eu cancelo lá o símbolo de integral com derivada. É óbvio que não é tão simples e direto assim. Se for integral de dv, é assim. Agora, se for integral de uma função, a gente tem que resolver, né? Mas só para explicar para vocês o que vai acontecer. Ó, eu tenho um dv, eu vou ter que chamar um termo da minha função, essa função que está aqui embaixo, eu vou ter que chamar um termo de u e eu vou ter que chamar o outro de dv. Aliás, são duas funções, é uma multiplicação de duas funções. Então, uma eu chamo de u, a outra eu chamo de dv. Então, o dv, ele vai ter que ser integrado para eu conseguir encontrar o v, porque tem v aqui na fórmula também. Então, eu vou precisar integrar o dv para saber quem é o v, para eu conseguir usar essa receitinha, que é essa fórmula aqui. Isso aqui é uma receita, né? Vou ter que saber o u, o du, vou ter que saber o v e o dv. Se eu souber esses 4 elementos, é só substituir na receita que eu consigo calcular. A receita é a fórmula. Então, eu vou ter que escolher, essa é a parte mais difícil talvez, porque a gente tem que escolher qual termo vai ser o u, qual termo vai ser o dv. Então, se eu integro o dv, eu vou ter v. E o u, eu preciso do du, eu preciso da derivada dele, tá? Então, eu tenho que escolher um termo para u que seja relativamente fácil de derivar e vou ter que escolher um termo para dv que seja relativamente fácil de integrar, tá? Então, como é que eu faço essa escolha? Eu tenho que escolher um u e um dv. Então a função que vai ser o dv vai ser aquela mais fácil de integrar. E o u vai ser aquela função mais fácil de derivar, tá? Olha, o x é facinho de derivar, né? A derivada de x é 1. Então, eu vou chamar ele de u. E o restante aqui, cosseno de x dx, é o dv. Aquele termo, aquela função que eu escolher como dv, eu carrego dx junto, tá? Poderia
ter sido assim. Vou fazer aqui do lado só para explicar, mas não é para ser assim, tá? Poderia ter assim, ó, x cosseno de x dx. Suponha que eu tenha escolhido o cosseno para ser o u. Então, quem vai ser o dv? O dv vai ser o x dx, tá? Então, você vai juntar, o dx sempre vai com aquele termo que for o dv. O dx sempre vai junto, tá certo? Então, o u vai ser a função que você escolher e a outra função que vai ser o dv, ele vai junto com o dx, tá? Então, não esqueçam disso. Deixa eu apagar essa parte aqui, porque eu vou precisar fazer algumas anotações. Olha só, gente. Então, eu preciso substituir nessa formulinha que tá aqui em cima, né? Essa formulinha que tá aqui em cima é a nossa receita. Eu já tenho o U, já tenho o dv. Agora, eu preciso do U e preciso do V para conseguir completar aqui e terminar essa substituição, tá? Substituição na fórmula, mas eu estou tratando de uma integral por partes. Então, o U eu chamei de x. E eu preciso da derivada do U. Só que eu tenho que usar a simbologia de diferencial, que é du, tá? E não U'. Então, aqui eu vou chamar de du dx. Du dx, derivada de U com relação a x. Ou seja, eu estou derivando a função U, mas a variável independente ali é o x. Tá? Isso é simbologia só. Então, du dx, né, a derivada de x aqui vai ser 1. E aí, se eu isolar du vai ser igual, ó, dx vai para lá multiplicando, vai ficar 1 dx ou apenas dx, né? Du igual a dx. E agora, eu tenho o v. Aliás, o dv, né? dv é igual a cosseno de x dx. Para eu encontrar o v, eu preciso integrar. Porque eu integro de um lado, eu integro do outro também. Então, a integral de dv é v. Integral de cosseno de x dx. Integral, aqui ficou uma integral simples, né? Vocês podem olhar na tabela. Então, se você olhar na tabela, a integral de cosseno vai ser seno. Então, a integral de cosseno é seno de x. Pronto. Tenho u, tenho du, tenho v, tenho dv. Agora é só substituir na fórmula. Então, ó, eu vou seguir essa formulinha agora. Eu já tenho, ó, a integral de u dv. O que está antes do igual, o que está à esquerda do igual, eu já tenho. Agora, vamos para o que está à direita do igual. Vamos completar essa fórmula para essa integral específica aqui. Então, vai ficar, ó, quem que vem agora? U vezes V. Então, U é x e o V é seno de x. Então, x vezes seno de x menos integral de V. V é seno de x. Du. Du é igual a dx. Tá vendo? A gente tem uma integral simples aqui também. Então, eu vou integrar, vou fazer essa integral simples, que é só olhar na tabela de integração, e aí eu termino. Então, vai ficar, ó, integral de x vezes cosseno de x dx igual x vezes seno de x menos, integral de seno é menos cosseno de x mais uma constante. Mais uma constante porque eu não posso esquecer que aqui nós estamos resolvendo uma integral indefinida. E para finalizar, só simplificando um pouquinho, x vezes cosseno de x dx é igual a x vezes seno de x, menos com menos dá mais, cosseno de x mais uma constante. E acabou a integral, tá? Então, acabou. Consegui tirar tudo de dentro da integral, beleza, tá resolvido, tá certo? Então, pode ser um pouquinho difícil, mas com a prática a gente as coisas vão se tornando mais fáceis.
Agora, deixa eu passar aqui para vocês uma regrinha. Isso daí é algo não formal, tá? É algo informal. Os professores de cálculo que acabaram desenvolvendo isso para facilitar a vida do aluno na hora de resolver a integração por partes. Existe esse símbolo aí, o LIAT, que é abreviação, cada letra é a abreviação de um tipo de função. Então, o L é função logarítmica, o I, inversa da trigonométrica, que é o arco seno, arco cosseno, arco tangente, são funções inversas da trigonométrica. A função algébrica, algébrica é o que a gente conhece como função polinomial, tá? X ao quadrado, x ao cubo, ou uma expressão, né? 2x mais 5, tá? Então, é função algébrica. T é função trigonométrica, seno, cosseno, tangente, e E é função exponencial. E a regra é a seguinte, deixa eu pegar a equação que eu fiz no slide anterior, né, a integral, que era x vezes cosseno de x dx. Então, você tem um produto aí de duas funções. Você tem o x, você tem o cosseno. Qual que vai ser o u, qual que vai ser o dv? A gente sempre escolhe, de acordo com esse anagrama aqui, a gente sempre escolhe como u as funções que estão representadas pelas letras que estão mais à direita. Então, o que aparecer primeiro aqui vai ser u. Tá? O x é uma função algébrica. A algébrica está aqui, o a. Se o cosseno estiver antes do a, o cosseno faria o papel de u. Então, o cosseno está onde? O cosseno é uma função trigonométrica, está aqui depois. Ó. Então, a gente identificou as duas. Eu tenho uma função algébrica e uma função trigonométrica. Aqui está mais à direita, o que aparece primeiro no anagrama aqui vai ser o U. Tá? Esse daqui vai ser o U. E o que aparece mais à esquerda vai ser o DV. DV, tá? Então, eu acabei escolhendo ali sem usar essa regra, mas agora eu só estou mostrando para vocês que a regra existe, que ela pode facilitar bastante, tá? Então, ficou sendo o U, o x, porque é uma função algébrica, e o dv, o cosseno, porque é uma função trigonométrica, e no anagrama ali vem depois a letra t, tá? E aqui fica o dv. Então, isso daí pode ser útil para vocês, pode ajudar ou não, se vocês acharem que não precisa também, não precisa usar. É só uma ferramenta a mais. Agora, vamos fazer alguns exemplos aqui e eu vou usar o LIAT aqui só para mostrar para vocês. LIAT. Ó, aqui eu tenho x vezes e elevado a x dx. Quem que eu vou chamar de u, quem que eu vou chamar de dv? Se eu olhar aqui, ó, o x é uma função algébrica. Então, o x está aqui, ó, é o a. E o e elevado a x é uma função exponencial. O exponencial é o e. Então, eu vou chamar o x de u e o e elevado a x de dv. Tá? Seguindo a regrinha ali do anagrama, o x vai ser o u. Então, eu vou escrever aqui, ó, o u vai ser o x e o dv vai ser o e elevado a x dx. Agora, eu preciso do du dx, tá? A derivada de u com relação a x é 1. E se eu isolar o du, eu vou ter como resultado 1 dx, que é a mesma coisa que dx, né? Du é igual a dx. E aqui meu dv é e elevado a x dx. Então, se eu fizer a integral aqui dos dois lados, integral de dv é v. Integral de e elevado a x é uma integral direta, é tabelada, vocês podem confirmar, verificar a tabela. A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? É e elevado a x. Feito isso, vamos substituir na regrinha. Lembrando que a regrinha é integral de u dv
é igual a U vezes V menos integral de V du. Então, aqui eu vou colocar só o que está depois do igual. U é x e o V é e elevado a x, menos integral de V, que é o e elevado a x, du, que é dx. Então, vai ficar x vezes e elevado a x, menos integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, e a gente soma uma constante no final, porque é uma integral indefinida. Acabou a integral aí, tá? Tá resolvida. Sumiu o símbolo de integral, ficou só função, pronto, acabou. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá para fazer alguma simplificação? Não. Até daria para você colocar o e elevado a x em evidência. Tá? Se eu colocasse o e elevado a x em evidência, ficaria e elevado a x. No primeiro termo está multiplicando x, no segundo menos 1. Mais uma constante. Mas se você não fizer, não vai estar errado, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo, que daí eu já finalizo aqui e passo o exercício. Outro exemplo, ln do módulo de x dx. Vamos colocar o Liat aqui em cima de novo. Mas, professora, só tem o ln aí, só tem uma função, não tem duas. E aí, o que nós vamos fazer? Gente, se vocês olharem a tabela de integral, não tem uma fórmula para integral de ln de x. Não tem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar a integral por partes, tá? O ln de x aí tá sozinho, mas se eu tivesse um número multiplicando ele, esse número seria 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o ln de x como uma função e o 1 dx como outra função, tá? E aí, se eu for fazer isso, o ln se encaixa onde aqui? O ln é o L do Liat, né? É logarítmica. E o 1 dx seria algébrica. Então, o ln vai ser o meu u e o 1 dx vai ser o meu dv. Então, o u é ln de x e o dv vai ser 1 dx. Se eu derivar o ln, aí existe uma regra para derivação de ln. Se vocês olharem na tabela de derivada, derivada de ln é 1 sobre x. Tá? Então, derivada do ln é 1 sobre x. E para eu isolar o du, dx vai para cima multiplicando, vai ficar dx, né? Não du. Vai ficar dx sobre x. Tá? Então, tá o du aqui. Agora, o dv é 1 dx, integral de dv é v, integral de dx é x. Então, v é igual a x. Usando a regra, integral de u vezes dv é igual a uv menos integral de v du. Vou fazer só a parte que está à direita. U ln de x vezes v, que é x, menos integral de v, que é o x, du. Du é dx sobre x. Aqui dá para cancelar, ó, x com x. Então, a gente vai ficar com... Ó, aqui, da mesma forma que a função trigonométrica, não é legal a gente colocar um x multiplicando ali depois do ln. Por quê? Porque o argumento da função aqui, a gente pode acabar se confundindo e multiplicando o x que está aqui dentro com o x que está fora. Então, para isso não acontecer, a gente sempre coloca o x à esquerda. O x vem antes do ln, tá? Só vou trocar de lugar por isso, para manter esse padrão, para que não haja esse tipo de confusão. Então, x vezes ln de x menos
Integral de dx, a gente já fez aqui, ó. Integral de dx é x. Então, menos x mais uma constante, porque é a integral indefinida. E aí, finalizada essa integral também, esse daqui é o resultado. Por último, eu tenho um exemplo aí que tem uma função composta. Eu quis trazer esse exemplo porque pode haver aquela confusão que eu falei, né, entre integral definida por partes e integral por substituição. Nessa daqui, não caberia uma integral por substituição, porque se eu chamasse o 2x de u, eu precisaria derivar. E quando eu derivo, toda função que você deriva, a função polinomial, ela cai um termo. Então, se eu derivar o 2x, o resultado vai ser 2. Não vai aparecer um outro x por aqui para eu cancelar com esse x que está na frente. E tornar a minha integral uma integral simples, direta, que eu posso resolver com a tabela. Então, não daria. Para eu conseguir tirar esse x daqui, o argumento do seno teria que ser x ao quadrado. Tá? Poderia ser 2x ao quadrado, 5x ao quadrado, mas o x que está aqui deveria estar elevado ao quadrado. E ele não está. Eu não vou resolver por substituição, tá? Mas estou explicando para vocês por que não cabe a substituição. E caso vocês queiram tentar resolver por substituição, para ver que realmente não dá certo, vocês podem fazer depois. Mas vamos lá, vamos seguir o LIAT aqui. Olha, eu tenho x e tenho seno. O x é algébrica e o seno é trigonométrica. Então, o que aparece primeiro vai ser u, o que aparece depois vai ser o dv. Então, o x eu vou chamar de u e o dv vai ser seno de 2x dx. Eita, o espaço ficou curto aí. Espera aí, eu vou precisar de mais espaço para o dv. Então, o meu u vai ser x e o meu dv vai ser seno de 2x dx. Apesar de não aplicar aqui no exercício 3 já direto a regra da substituição, no dv eu vou ter que aplicar a regra da substituição. Tá, mas vamos primeiro fazer o du, ó. Du dx é a derivada de x, que é 1. Então, eu vou ter que o du é igual a dx. Agora, aqui eu preciso integrar. Integral de dv é v. Mas a integral de seno de 2x, como é que eu resolvo? Vou ter que fazer substituição. Eu tenho na tabela apenas integral direta, seno de x, mas seno de 2x eu não tenho. Então, esse 2x aqui, eu vou dar um nome para ele. Né? Lá na regra da substituição, a gente chama ele de u. E aí, eu vou fazer aqui do ladinho. Eu preciso do du. Eu preciso do du dx. Derivada de 2x é 2, certo? Derivada. Derivada de 2x é 2. Então, o nosso du, ou melhor, eu preciso isolar o dx para poder substituir ali na derivada. Desculpa, na integral. Então, ó, o dx, ele vai trocar de lugar com o 2. Então, a gente vai ter que dx vai ser igual a du dividido por 2. Aí, eu faço a substituição. Vou reescrever aqui. Seno 2x eu chamei de u, seno de u, e o dx eu troco por du sobre 2. O 2 é uma constante, ele apenas sai da integral. Então, fica v igual, como ele está no denominador, fica meio. Meio vezes a integral de seno de u, du. Isso daqui vira uma integral direta, uma função simples, tabelada. Integral de seno é menos cosseno. Então, a gente fica com v igual menos meio vezes cosseno
de u. O u é o 2x, tá? Aqui eu não coloco constante, no v eu não coloco constante, porque isso aqui é só uma parte da integral maior que eu estou resolvendo. Então, a constante só vai no final, depois que eu terminei de resolver toda a integral, tá? Então, aqui eu vou ter o v que é igual a menos meio vezes cosseno de 2x. Agora, o que eu faço? Aplico, volto aqui no exercício 3, né, no exemplo 3, aplico a regra da integral por partes. Então, é u vezes v, o u é x, o v é menos meio vezes cosseno de 2x, menos integral de v du. V é menos meio cosseno de 2x e o du é dx. Tá? Eu tô sem espaço aqui, eu vou abrir um outro slide para continuar resolvendo. Bom, vamos continuar aqui, tive que abrir um outro slide. Aqui, ó, continuando, eu vou só simplificar um pouquinho, tá? Antes de prosseguir. Colocando só o que está do lado direito, ó, o x está multiplicando tudo que está dentro do parênteses, então é uma multiplicação. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse menos meio aqui na frente do x, tá? Só isso, só para organizar. Então, fica menos meio vezes x vezes cosseno de 2x. E aqui eu vou fazer a regra de sinais e vou tirar o meio fora da integral também, porque ele é apenas uma constante. Então, menos e menos vai dar mais. Aqui vai ficar mais 1 sobre 2, integral de cosseno de 2x dx. Cosseno de 2x dx é uma integral de função composta. Não tem ali uma multiplicação de duas funções para eu aplicar a integral por partes. Mas, como é uma função composta, o argumento do cosseno, que é 2x, eu vou ter que usar a substituição de novo. Tá? Então, aqui, ó, eu vou resolver ela separadinha e depois só vou substituir aqui. Então, vou resolver ela aqui, ó. Integral de cosseno de 2x dx. Eu tenho que chamar o 2x de u. Meu 2x eu vou chamar de u, vou fazer aqui embaixo. Então, u é 2x. du dx, integral, desculpa, derivada. Derivada de 2x é 2. E aí eu tenho que isolar o dx também. Então, troca o 2 de lugar com dx. Aqui vai ficar dx igual a du dividido por 2. E aí eu continuo aqui, ó. Aqui vai ficar, então, cosseno de u, e no lugar de dx vai ficar du dividido por 2. Esse 2 apenas sai da integral, então fica 1 sobre 2, integral de cosseno de u du. Integral de cosseno é seno. Então, isso aqui vai ficar meio vezes seno de u, lembrando que o u é 2x, e acabou. Tá? Então, no lugar da integral de cosseno de 2x, eu vou colocar meio vezes seno de 2x. Então, volta aqui para a função original, fica menos meio vezes x cosseno de 2x, mais meio vezes, no lugar da integral, eu coloco esse resultado aqui, ó. Meio vezes seno de 2x, e agora sim eu coloco uma constante, porque é uma integral indefinida. Só para finalizar, eu vou multiplicar esse meio por meio aqui, que vai dar 1/4. E aqui, ó, 1 vezes x é x, então fica menos x sobre 2 vezes cosseno de 2x, mais 1/4 vezes seno de 2x, mais a constante. E acabou. Essa aí deu mais trabalho, né? Teve até uma integral por substituição no meio. Pode acontecer de ter as duas coisas ao mesmo tempo? Pode e vai acontecer. Tá? Então, eu finalizo aqui essa explicação. Qualquer dúvida,
me avisem. E agora eu vou deixar um exercício para vocês.